presença principal honrado aqui. Quem é o principal honrado? Jesus. Jesus é o principal honrado. É por ele e para ele que nós estamos aqui. E nós também sentimos muito honrados quando também alguém que não tem frequentado pedido, né? Vem honrar com a sua visita. E eu queria ver a irmãzinha andando lá. Como é o seu nome? Helena? Helena, seja bem-vinda. Receba uma convidada que está perto de eu aí. É muito bem-vinda. A irmã mora por aqui mesmo? A irmã mora por aqui mesmo? Mora, várias vezes. Então, as portas estão abertas. Se quiser honrar a Deus conosco, adorar a Deus conosco, venha adorar a Deus. Vamos orar pelas crianças. Vamos receber aqui uma aulinha lá, está preparado aí. Nossos filhos estão sendo preparados para o Senhor. Amém. E eles já são ministros desde pequenos, porque eles são testemunhas de Cristo desde. Tá ligado? Agora tá. Desde pequeno. Então, desde pequenininhos já são testemunhas de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te exaltamos, Pai. Nós abençoamos, Pai, esses pequeninos. Senhor, ó Deus amado, a nossa geração, para que nós pudéssemos cuidar dela para o Senhor. E agora, Senhor, elas estão indo ali para a sala, para serem ainda preparadas, ó Deus, para ser atalaia do Senhor, ó Deus, nesses dias que estão por vir, Senhor. Seja amanhã, seja a semana que vem, não importa. Importa que o Senhor nos use ainda, Senhor, quando pequenos, para a glória e honra do teu santo nome. Que eu possa abençoar a professora ministra e que eles possam entender, compreender as palavras do Senhor para o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje, quem vai ministrar para nós a palavra é o pastor Salatiel. Então, todos estão convidados a ouvir. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Antes de estar na palavra, eu queria que você abrisse a Bíblia de Hebreus. Capítulo 12. Hebreus 12. Vamos ver aqui. E o escritor aos Hebreus, ele vai trazer para nós a parte de Deus. Todos acharam? Amém. Só no último versículo, 28. 12 e 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Querido Pai, aqui está a tua palavra, que venha ao nosso encontro, nos ajudar, Senhor, a caminhar nesse mundo onde nós estamos vivendo, até nos encontrar, Senhor, literalmente contigo. Ver tua face, ver a face de Deus, dos anjos, enfim, Senhor. Amém. Está, ó Deus, eternamente junto a ti. Aqui, Senhor, a palavra veio para nos ajudar, Senhor, a nos manter, Senhor, neste lugar, esse mundo da qual tu, ainda estando conosco, estando aqui presente nesse mundo, tu dizia, Senhor, ao Pai, que nos guardasse do mal que existe. E a tua palavra é poderosa, a tua palavra é capaz de fazer isso, Senhor, quando nós desejamos, quando nós queremos aprender e pôr em prática em nossas vidas. E assim, Senhor, será com todo aquele que buscar a tua presença, Senhor, e encontrar
Senhor, conhecimento através da tua palavra. Muito obrigado, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Pastor Ricieri, anteontem, me abordou dizendo que não estava em condições de trazer a palavra hoje. Ele está resfriadinho, né? Então, prontamente eu não rejeitei o convite, porque o que Deus traz no nosso coração, fala conosco o tempo todo, é aquilo que a gente vai falar. Quando a experiência serve a experiência, quando é conhecimento de Deus serve conhecimento. Enfim, o testemunho deve ser para a edificação. Por mais que você tenha um testemunho de vida, que Deus chamou, onde estava, de que forma foi feito, de trazer para a casa do Senhor, isso é maravilhoso, mas não existe testemunho maior, isso a Bíblia diz, do que a gente pôr em prática a palavra. Amém. Porque é a palavra de Deus. Nosso testemunho é bênção, é referência para a gente permanecer caminhando, mas quando se trata de comer, alimentar-se das coisas espirituais, é a palavra. Então eu queria trazer para os irmãos hoje aqui ao sentido do relacionamento que temos com Jesus. Qual é a profundidade, qual é o nível do nosso relacionamento? É nosso, porque todo, não é que eu esteja falando, não tem que ter. Sim, a gente tem que ter esse conhecimento de como eu estou, como que eu considero, de que forma eu vejo Jesus agindo na minha vida. Primeiro, a minha vida. Eu tenho que ver como que eu estou, porque a consciência que nós temos, cada um individualmente tem, é que vai dirigir. E o Espírito de Deus, ele fala conosco na nossa consciência. Tem vida dos irmãos de A e B, daqueles que são evangélicos. Irmãos, nós não temos nada a ver com isso. Nós temos que haver no sentido de orar, de falar a palavra. Se alguém, por exemplo, estiver rejeitando aquilo que você está falando na palavra, é o problema dela. O primeiro meu é falar. Como que eu vou falar para alguém a busca da santificação? Se eu não abrir a Bíblia, não existe santificação sem o conhecimento. Jesus deixou claro isso em João 17, Pai, santifica-o na verdade. Não é assim que ele fala? O que ele fala? Santifica na verdade. Quem é a verdade? A tua palavra. Então, quando se trata de andar, como é que eu ando, como é que eu me coloco, como é que é a minha postura, como é que é o meu traje, como é que eu me visto, como é que eu não me visto, enfim, a minha consciência naquilo que é conhecimento tem que trazer para mim. Eu tenho que saber andar na postura da palavra, que é a régua de Deus, e vai me dizer. Porque a gente anda por aí, nós sabemos desde pequeno, né, já vai para, perdi até as contas, de quantos anos a gente já conhece andar, caminhar com o Senhor, e a gente anda em igreja, e a igreja começa a pregar usos e costumes. Não tem nada contra os costumes, mas a palavra não manda a gente pregar os costumes. A palavra manda a gente pregar aquilo que é espírito, traje honesto. Não fala traje vestimenta. Quando fala traje honesto, peraí, tem que ser honesto comigo mesmo. Como é que eu vou andar? Como é que andam as mulheres de Deus? Como é que andam as... Pedro fala isso. Isso que eu estou falando para os irmãos aqui, para não abrir. Pedro fala isso naquele tempo. Então ele já está dando ali uma pincelada para saber informar a igreja como que nós devemos nos preocupar. Agora, isso é individual. A obra do Espírito.
começou a boa obra, Ele vai terminar. Ele é fiel para completar. Mas eu tenho que desejar conhecer. Não vem nada nesse mundo, inclusive, que nós vivemos, você faz sem conhecimento. A simples coisa. Então, o nível do nosso relacionamento parte desse pressuposto, irmãos. E esse capítulo aqui, 12, não li todo, mas todo ele fala a respeito disso. Começando lá no versículo 1, se você der uma analisada, ele está falando no sentido de testemunho. Mas o capítulo 12 é um complemento do capítulo 11. Se vocês prestarem atenção, ele é uma continuidade. Quando ele cita aqui, portanto, lá no versículo 1, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas que são? Deus, os céus, os anjos, principados, potestades, o mundo nos observa. Como é que eu sou? Como é que eu entro e saio? Quem sou eu nos meus tratamentos? Eles veem tudo isso. O nome aqui é pastor, mas está enrolado. Está enrolado mesmo. Precisa desenrolar. Você vai morrer condenado por isso, não, mas precisa deixar um testemunho. Porque a condenação não é questão só de obediência e desobediência, não, irmão. Nós temos a graça de Deus, Deus conhece o coração. Agora, é preciso ter aquilo que eu não venha rejeitar sendo aceito. Por exemplo, a graça de Deus. Por que as pessoas rejeitam? Através da atitude. Não quer prestar atenção. Aqui mesmo, nesse versículo que nós lemos antes, ele ainda fala assim, não alerta, olha, tome cuidado, vigie, porque quem vos fala, Deus falando lá no monte, não é? Onde ele se manifestava no tempo de Moisés, ele falava assim, quem está falando aqui é fogo consumidor. Está escrito aqui no versículo 29, porque o nosso Deus. Então o povo tinha tanto terror, medo de ouvir a voz de Deus. Uma vez tinha Moisés, olha, atenda a voz de Deus, a gente já não olha, a gente já está aqui aterrorizado. E não é verdade, porque a fala de Deus era algo que trazia ali naquele momento ali muita seriedade. Bom, irmãos, voltando um pouquinho para a gente entrar nesse assunto de melhor dosagem. Quando se fala de reino que não pode ser abalado, o que eu penso? Quando você entra num salãozinho como esse aqui, o pastor Jorge, o pastor Licieri faz um convite e diz assim, vamos convidar a igreja A, B, C, D. O que lhe vem à cabeça? Quantas cadeiras que eu tenho aqui? Meu espaço, porque eu sei que a igreja A, ela tem lá tantos membros. A igreja B também tem tantos membros. Eu tenho que parar por aí, dá para convidar a igreja A e B e arrumar cadeira para todo mundo sentar. Quando se pensa nisso, a gente pensa em capacidade. Quando eu falei de nível de intimidade com Deus, a gente está falando de capacidade. Porque é isso que vai redundar, ou seja, vai ser trazido a mim quando eu busco. E a palavra de Deus fala exatamente porque não somos nós que nos capacitamos, mas é Deus que chama e capacita. Amém? Então, se o convite veio dos pastores, o que eles têm que fazer? Peraí, eu tenho que capacitar essa igreja. Eu tenho que preparar mais uma botija de água, que vai vir tantas pessoas. Eu tenho que. Eu vou fazer. Jesus, uma vez falando de uma forma bem simples: quando alguém vai à guerra, você precisa saber quantas pessoas existem.
Se diz teus inimigos, porque você vai lutar com um número de pessoas. Quantas pessoas existem? Faz a conta. Vai construir alguma coisa? Senta primeiro. Calcula para ver se vai dar para chegar até o fim. Jesus que fala isso. E ele fala relativo a andar com ele também. Você que está ouvindo a palavra, é novo, convertido, você sabe que existe um negar a nós mesmos. Você sabe que existe uma forma do cristão andar, o testemunho que nós precisamos dar. Será que eu estou vivendo essa capacidade? Será que eu estou cobrando de mim mesmo? Como Jesus disse, ninguém pode vir após mim sem antes. Bom, a gente sabe disso, é a primeira coisa que tem que saber. Porque quando eu fui, ou seja, antes de estar no caminho, eu falava assim: olha, eu sou um pecador miserável, tenho tantos problemas, será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou conseguir dizer não para mim mesmo? Então, quando ele fala, ninguém pode vir após mim se não negar e tomar a cruz. Eu falei uma vez aqui que negar você mesmo não é você mais que manda. Amém? Amém. Não somos nós mais os dirigentes de nós mesmos. Eu falei aqui também, eu me lembro disso, sei se os irmãos lembram. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em meu. Opa, peraí. Será que eu estou vivendo como Cristo? Será que eu estou fazendo a vontade do meu Pai? Será que eu posso dizer, como Jesus falou, quando lá no capítulo 14 de João, ele está falando, olha, na casa do meu Pai há muitas, ele está falando de capacidade. Ele sabia quantas pessoas ele poderia chamar. Porque ele também disse: são muitos chamados, Poucos escolhidos. a vontade de Deus, diz a Bíblia, é salvar todos, mas nem todos vão. Enquanto a gente não entender essa parte da intimidade, do relacionamento que nós devemos ter com Jesus, e eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, ainda só uma introdução que estou dando, que tem a ver com a fé, tem a ver com a firmeza, tem a ver com a esperança, está tudo junto, tá? Então, quando nós pensamos nisso, nós falamos assim: Senhor, eu preciso de Ti. Então, irmãos, pulando um pouco as etapas aqui, a gente vai falar a respeito da questão de abalado. A gente costuma dizer: eu fiquei abalado. Cuidado com as suas palavras. De repente você não sabe colocar as palavras, não é aquilo que está acontecendo. Você pode ter ficado triste. Nada a ver com abalado. Essa palavra abalado significa rejeição. Paulo, quando ele fala, estamos porém desanimados, mas não. Abalado significa eu não estou firme. Então, por isso que a palavra é muito clara aqui, não sei como é que está na sua tradução, versículo 28. Nós recebemos um reino que não pode ser Abalado. não pode. Por mais que apareça inimigos com capacidades tamanha para tentar fazer com que o reino fique abalado, Deus nem se preocupa, porque isso aqui é Deus. Deus não se abala por nada. Amém? Amém. Jesus também não se abala por nada. Uma vez fizeram Pedro mesmo: Senhor, tenha pode te ver, Pedro. Atrás de mim, Satanás. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Para quê? Morrer. Você presta atenção quando a gente fala, né, que eu sou cristão, porque quando é de Cristo, o testemunho dele está na minha vida.
Alguém pode olhar para mim como ele disse a Filipe: Filipe, olha, há tanto tempo estou convosco, ainda não me conhece? Quando eles pediram, mostra-nos o Pai. Falaram para Jesus no capítulo 14 de João. Irmão, citando a Bíblia, viu? E ele falou: olha, Filipe, há tanto tempo estou convosco, ainda não me conheces? Eles estavam caminhando com Jesus o tempo todo. E chega naquele momento ali, quando Jesus fala que iria, não é, morrer, iria preparar lugar na casa do meu pai, há muitas moradas. Ele falou: Senhor, a gente quer ir também. Não, vocês não estão preparados para ir. Mas assim Jesus falou. E quando ele fala isso, respondendo ali a Filipe: Filipe, quem vê a mim? Será que você pode dizer para uma pessoa que está te olhando: quem me vê, vê Jesus? Porque ele falou: quem vê a mim? Ele está falando de capacidade. Irmão, capacidade não depende de fé grande. Jesus falou assim: ainda que tenhamos uma fé como um grão de mostarda, ela é poderosa. Amém? Agora, o que é essa fé? Irmãos, a fé é Jesus. A fé, ela foi nos dada enquanto estamos aqui. A Bíblia diz que nós temos a salvação mediante quem? A fé. E quem é que nos trouxe salvação? Quando Jesus disse para alguém: vai, a tua fé te Salvou. Quem que salva? Jesus. A pessoa simplesmente teve a atitude de intimidade para crer. Eu creio, Senhor, se eu tocar na hora do teu vestido. Isso nós precisamos. Porque um dia a fé e a esperança vai acabar, porque não precisaremos mais. Nós estaremos diretamente com Ele, amém? Mas vai permanecer o quê? O amor, que é o próprio Deus. A fé é enquanto estamos aqui, a esperança é enquanto, mas a esperança não se vê. Você precisa ver Jesus para crer nele? Então nós precisamos continuar com a fé, que é o firme fundamento. Quem é o firme fundamento, pastor Jorge? Para você. Quem é o firme fundamento? Jesus. Você já prestou atenção nisso? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não, mas a certeza daquilo que se espera. Então a fé é o próprio Jesus conosco, para que a gente possa estar na intimidade, ainda que pequena, mas ela não desaparece, ela é poderosa. Vai dizer aquele monte: sai, monte. Irmãos, essas coisas, elas vão acontecendo conosco com busca, conhecimento. Aquilo que a gente deseja conhecer, eu vou querer comer isso aqui. E aí a revelação acontece, porque até ontem eu não tinha essa palavra para vocês. Não tinha. Mas não faltou oração. Não faltou descanso que eu sei que Deus sempre dá. O pastor me pegou de um momento, não vem. A palavra vem. Vem pela madrugada. Acordei de madrugada. Meti a caneta lá. Assim que acontece. É Deus que quer falar, amém? Vai falar do jeito que Ele quiser. Agora, por quê? Irmãos, quando se trata de nós entendemos essas questões do reino que não pode ser abalado, eu tenho que pensar nas palavras de Jesus que está escrito em Mateus 16, 18. Olha lá. O que diz lá? Mateus 16, 18. Que as portas do inferno, e eu te digo que tu és Pedro, não é? Os irmãos, eu gostaria que o irmão estivesse lendo para mim, por favor, na sua versão, Mateus, capítulo 16, versículo 18. Achou, Davi? Vai ler bem alto. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e
sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está falando de quem? Ele está falando de Pedro e de nós. O que eu sou? Igreja. Mas por que ele fala para Pedro? E eu te digo também que tu és Pedro. Ali, irmãos, a gente tem que entender o que eu sou. Eu sou a pedra. Sim, você é pedra também. Quando você assume a identidade de Cristo na sua vida, você passa a ser essa pedra, mas não a principal. Aleluia. Entenda isso. Tanto é que a palavra ela descreve claramente. Vamos entender melhor essa parte? Para ele dizer assim: as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Não tem, irmãos, Deus não tem concorrente. Amém? Amém. Ainda que um exército imenso do mundo todo, não vai acontecer aí, conforme o Armagedon está predito lá em Apocalipse. Olha, tudo vai se levantar. O sopro da boca de Deus vai fazer desaparecer todo esse exército. Glória a Deus. Tem competição para. Amém, irmãos? Quando você assume a identidade de Cristo na sua vida, você é essa pedra. Amém? E é pedra viva. Isso está escrito na palavra, nós já vamos ler. Por isso que não pode ser abalado. A minha fé, olha, Senhor, eu não sei se você crê, ela pode estar ali com um mínimo de relacionamento, da intimidade, porque às vezes nós temos mais. Agora, como é que é representado Jesus na minha vida? Aí agora há pouco contou um testemunho, estava na estrada. O que aconteceu? Contava com o carro. Você observou se tinha óleo? Sim. Tinha água? Então fez a parte dele. Porque a nossa parte é essa também. É ou não é? Agora, se o carro realmente está na hora de abrir o bico, ele vai abrir o bico. Isso já aconteceu comigo também. Eu com o carro cheio, né, Rua? Cheio. Uma van cheia na rodovia, o carro parou também. O que aconteceu? A gente vai ser abalado por causa disso? Não vai. Mas vamos lá, vamos ler na palavra, né? Vamos ler aí 1 Pedro capítulo 2, amém. 1 Pedro capítulo 2, versículo de 4 ao 5. Vamos ler o 4, vamos até o versículo 7. Pedro 2, 4. Tá? Vamos achar? Chegando-vos para ele, preste atenção aí que é muito importante você entender que você. As pessoas falam assim: mas Jesus está falando ali de Pedro, está falando dele mesmo. Sim, ele está falando dele e da igreja. Então, se você é de Cristo, né? Se você tem Cristo na sua vida, você passa a ser essa pedra que não pode ser abalada. Um reino que não pode ser abalado. Diga assim: eu creio. Eu creio. Por isso vou continuar. Por isso vou continuar. Paulo falou assim: eu creio, por isso falei. Por isso que ele falava, por isso que ele era perseguido, por isso que ele ia levar chicotada. Por causa de quê? Por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. Mas a palavra dele, eu creio, por isso falei. Agora ele pegou essa palavra onde? Você se lembra? Isso está lá no Salmo. Se eu não me engano, foi Moisés que escreveu uma parte desse salmo. Eu creio, por isso eu falei. Ele simplesmente trouxe para a vida dele. Não, eu estou crendo. Porque uma pessoa que é levada chicotada, uma pessoa que é presa por causa do nome de Jesus, aí ele simplesmente fazer o quê? Eu vou largar esse negócio, não serve para mim não. Mas ele creu. Ele não podia ser abalado. Por isso que ele escreve: olha, a gente pode ficar perplexo, a gente pode ficar abatido, mas não abalado. Porque se a gente abala, significa que a gente não está firme, significa que o reino está, ruindo, está rugindo, vai ter um terremoto ali. A gente não pode, ainda que isso venha acontecer, a minha vida pode virar um terremoto. Luta para tudo quanto é lado. Quantas vezes você já passou luta na sua vida? Lembre-se disso como uma experiência. Fala: por
poxa, eu passei tanta luta, Deus me deu vitória e aqui estou. Amém? Amém. É isso, filhos. As lutas que temos, ela nos faz mais o quê? Vitoriosos. Ela nos coloca de pé. A gente cantava aquela música tão maravilhosa. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e mares, desertos e vales que atravesso, Me levam pra pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo isso. Essa música é uma música abençoada. Por quê? Ele está falando aquilo que a palavra traz. Mas vamos ver aí o que Pedro traz. Ele diz assim: chegamos para ele a pedra viva, o nome de Jesus, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, olha aqui, presta atenção, versículo 5: vós também, como pedras vivas. Olha, irmão, pedrinha. Aleluia. Aleluia. Juliano vai lembrar uma pessoa que nós conhecemos na Drive, né? Ele estava. O homem está passando uma luta aí, pai. Só vem te falar, aleluia, glória a Deus. Chega na casa do outro, o primeiro dele, aleluia. Não deixa você bater, irmão. Deus que abençoe seu marido, você também. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como pedras sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Querido, santo significa separar. Quando o Senhor te convocou, Ele separou você e quer que essa pedreira cresça. Amém? Ele quer que o teu grau, o nível de intimidade cresça, a ponto de você, quando estiver passando por alguma tempestade, luta, está passando aí agora a chuva que teve, tempestade imensa, eu nunca passei por aquilo ali não, irmão. Eu já entrei dentro da água. A gente, quando começou a caminhada na casa do Senhor, a gente frequentava uma reunião toda sexta-feira, eu, o irmão Sé, e a gente ia para um lugar, só para vocês terem uma ideia, e a gente era novo, a gente ia para um lugar, a gente ia para um lugar e a gente pegava um ônibus, viajava 40 minutos, era isso? Descia num lugar que era um breu só, na rodovia, e para chegar na casa, mais ou menos uns 500 metros daquela rodovia, irmãos, era uma baixada. E quando chovia muito, a água vinha até onde, irmão Sé? Mostra aí para nós. A água vinha até a cintura. A gente todo arrumadinho, sabe? E perereca, muita Perereca perereca. demais, sou bastante mesmo. A gente todo arrumadinho, menino. Descendo aquele ônibus, achando que estava. E a chuva. E aí? Vai voltar para trás? Não. O culto está acontecendo lá. Na casa do irmão também era casa alta, não enchia o quintal dele, virava aquela lagoa. E lá a gente ia. Não adiantava dobrar a calça. Chegava lá, igual o Juliano chegou naquela chuva, irmão. Era só molhar. E aí entrava na casa e era uma noite de bênção. Glória a Deus. Para quê? Loucura é essa? Mas a Bíblia fala que é loucura mesmo. Mas isso vai aumentando o nosso nível de relacionamento com Deus. Entrava naquela água, sabe-se lá da onde, que tinha muitas valas lá, né? Sabe como é que é? Esse negócio de saneamento básico é uma coisa de luxo. E lá tinha aqueles valões imensos, tudo virava uma coisa só.
E era rã, era tudo ali. Sabe Deus o que é mais? Deus nos livrou. Aqui estamos. Tem mais de 40 anos, irmão. Amém. Por quê? Porque isso vai nos fazer pedra, casa e espírito. Presta atenção. Não é a minha casa, é a casa de Deus. Aleluia. O que você é? Eu faço parte da casa de Deus. Eu sou uma pedra desta construção. Amém? Você pode repetir isso? Eu sou uma pedra. Eu sou uma pedra Desta construção. dessa construção. Falar igual Pedro. Para os salvos bênção, para aqueles que não, escândalo. Foi isso que Jesus fez. E muitos tropeçam nisso. Todo mundo te aceita, mas não precisa ficar com raiva, irado. Não, olha. Nossa parte não é amaldiçoar, é abençoar. Nossa parte é, ó, vai, Deus te abençoe. E ela dá vontade de me xingar, né? Camarada no trânsito faz umas besteiras aí. Não. Jesus te abençoe, querido. Vai na paz. O cara fica só. Esse cara ia sair armado, né? Acontece um problema. Não, a gente está aqui para poder ver mudança. Partir a começar em mim. Começar em mim. Quebra corações para que poder todos um, como tu és, irmão. Amém? Esses são os cantos lá no fundo do baú. Mas vamos lá. Pedro aqui, ele vai falando assim: sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Lá na palavra de Hebreus, escritor aos Hebreus, ele fala assim: um reino que não pode ser abalado. Portanto, sirvamos com reverência, agradavelmente. A gente não pode ficar chateado, não pode querer mudar. Agora eu estou com raiva de Deus, que Deus não fala mais comigo. Teve uma pessoa na Bíblia, ele não ficou com raiva de Deus, mas ele ficou um tempo sem ouvir Deus falar com ele. Foi Abraão. Mas a Bíblia diz que Abraão, a fé foi imputada. Imputada significa o quê? Provada. Foi trazida. A fé foi imputada em Abraão para a justiça. Transformou em justiça. Por quê? Porque era Jesus que estava ali. Ele nem sabia disso, que ele estava proclamando Jesus na vida dele. Foi dado Jesus para ele, ele estava lá. E ele agradou tanto a Deus pela fé. Disse: você já passou por uma experiência de Abraão? Eu quero nem passar. Qual foi a experiência de Abraão mais dura que nós podemos entender, queridos? A ponto de Deus jurar que a promessa que deu para ele não tinha ninguém por quem Deus jurasse. Porque você jura, eu juro pela terra, eu juro pelos meus filhos, pela minha mãe, né? Quem fala a verdade não precisa jurar, mas Deus ali faz a juramento porque era aliança. E ele jurou por ele mesmo. Falou assim: ó, eu te abençoo, Abraão, porque o camarada aquele ali, ele não era Superman, não era um camarada, é iluminado mesmo, Abraão, a ponto de Deus falar com ele e dar o seu filho. Já pensou Deus chegar para você? Para pensar. Eu quero que você sacrifique o pequenininho lá, Jonas. Eu acho que hoje não faria isso. Deus fez naquele tempo quando ele tinha uma palavra para Abraão ali. Era uma questão de aliança. Então ele estava provando mesmo para saber se o Abraão ia rejeitar. Ele não falou nada com ninguém. Ah, é? Tá bom. Porque até a caminhada dele até ali, ele tinha dado demonstração que ele confiava. Porque a Bíblia falou: larga a tua parentela, vai para uma terra que ainda te mostrarei. Irmãos, Abraão era um camarada rico. Naquele tempo podia-se dizer, no meio da terra, que era um dos mais ricos, poderoso, financeiramente também. Mas Deus falou: larga tudo. Ele largou. Pegou todas as coisas empregadas que tinha, lá foi. Para a terra que ainda ele iria ver pela fé. A Bíblia fala que Abraão tinha tantas coisas, mas não habitou em casa.
só habitava em tendas, mas ele cria. Aí Deus falou assim: eu vou pegar esse camarada, vou fazer uma prova com ele, me dá seu filho. Mandou ele subir no monte, levar todas as coisas para sacrificar, porque sacrificava cordeiro. Era comum isso aí. Se queria honrar Deus, adorar Deus, você levava um sacrifício ali de um animal, mas jamais de uma pessoa. Deus falou para Abraão, ele não falou nada para ninguém. Ele chegou, levou os empregados dele até o monte lá, e aí chegou no pé do monte, ele disse para os seus empregados: olha, fique aqui. Qual foi a palavra de Abraão? Nós subiremos e nós voltaremos. Nós subiremos, mas se Deus tinha pedido a morte do filho lá em cima, que nós é esse? Abraão cria, aleluia, glória. Hebreus que fala isso, por isso que eu falo aleluia, que ainda que ele matasse seu filho, ele sabia que Deus podia ressuscitar. Aleluia. Por isso que ele falou: nós iremos, mas nós voltaremos. Não pode se falar de fé sem falar de Abraão. Aqui no capítulo 11 de Hebreus, no livro anterior, fala dele, de Noé. Então, querido, aqui está dizendo assim, versículo, tem bastante tempo aí. Dá glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui diz assim: pelo que também na Escritura se contém, este ponho em Sião. Sião é monte de Deus, tá, irmãos? A pedra principal da esquina. Quem é que já viu a pedra principal da esquina? Quando você está andando nas calçadas, você vê ali as guias, né? Geralmente as pedras principais, ela faz um L, ela é 90 graus. É assim. É porque uma rua, quando cruza com a outra, ela dá 90 graus. Ela é um ângulo. E ela é inteira. Ela não pode ser dividida. Não dá, porque senão ela vai tirar a sustentação, a capacidade das outras. Você está prestando atenção na questão da capacidade? Aquele ponto ali é um ponto de quê? De estrutura. Amém? Quando o Senhor Deus envolve seu filho nesse projeto de salvar o homem, ele sabia em quem confiar. Ele sabia. Quando Deus fala assim lá no capítulo 3, né, versículo de número 16 de João, o que está escrito lá? Quem se lembra? Que Deus amou o mundo De uma maneira. e mandou o quê? Seu único filho. Seu único. Ele sabia que a ponta desse triângulo que ele faz ali, né? Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus estava ali, mas ele era, além da ponta, ele era o centro. Porque a Bíblia diz que nada do que foi feito se fez sem Jesus. Isso está registrado, né, em Apocalipse, isso está registrado em Colossenses, isso está registrado em Romanos. Que por ele, para ele, todas as coisas são. Amém? Amém. Tudo depende de Jesus. Glória a Deus. Se alguém vir com outra conversa para você, você tem que crer no, falava um nome aí qualquer aí, Chico Buarque, Yolanda, o camarada canta cada música, né? Poética. Chico Buarque de Yolanda, que Deus salve essa pessoa também. Você precisa. Não, você tem aqui a pedra preciosa, amém? Amém. Que foi colocado como principal da esquina, que os edificadores rejeitaram, mas ela é preciosa e eleita para Deus. Está aqui. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele disse isso quando estava João ali recebendo a visitação de Jesus para ser batizado. Ele viu e a voz do Senhor falou para ele. Aí, ó, João. Por isso que João falou assim: eu não sou digno. Porque João era um camarada importante.
Irmão, você já pensou, você está aqui num lugar pequeno, mas um lugar onde tem uma cidade movimentada, idas e vindas de comerciantes e tal. E João estava no deserto. As pessoas iam até o deserto, ouvia a voz de João. Esses camaradas estão pregando um negócio relativo à salvação. Vou lá. Tem que ser batizado, é lá que eu vou. Os maiorais, os que não eram maiorais, iam até João, até falou, mas você diz, quem é você? Você é um profeta? Você é o Elias? Quem é você? Eu sou uma voz que clama no deserto. Aleluia. Mas a gente precisa informar. Ó, mas após mim vem um que eu não sou digno nem de amarrar os seus sapatos ou suas sandálias. É esse Jesus que nós estamos servindo, irmão. Um profeta falar isso. Opa, peraí. E ele disse mais à frente que diminua eu e ele cresça mais. A questão do andar pela fé é sujeição, é humildade. Por isso que a Bíblia fala que Deus rejeita aquele que é soberbo e abençoa aquele que é humilde. Porque a gente vai entender, olha, essa mensagem aqui não vem falar de dinheiro no bolso, não vem falar de chave de casa. Essa mensagem aqui não vem falar que você tem que ter um templo suntuoso, mais bonito da face da terra, a qual eu já frequentei, o irmão aqui também, a cadeira de couro. Moisés tinha um tabernáculo. Sabe o que representava aquele tabernáculo? Jesus. E quem era que sustentava aquele tabernáculo? Irmão, se o que tinha do lado daquele tabernáculo? Que representava a igreja? As colunas. As colunas representavam a igreja. Igreja, você é coluna. Aleluia. E coluna é feita de quê? Pedra. Naquele tempo não tinha concreto, não. Era esculpida a pedra mesmo, para fazer uma coluna. Representava ali. Dentro daquele templo, ele dava esse negócio de representar isso aqui, tudo é maravilhoso, isso é coisa nossa. Abençoado por Deus. Mas não é isso que faz a presença do Senhor. Não. A presença do Senhor já está aqui quando eu creio. Quando a minha fé, irmãos, está presente na minha intimidade. Eu creio no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas vamos continuar. Pedra principal da esquina, eleita e preciosa, em quem ela crê não será confundido. Aleluia. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Irmãos, quando a gente tem esse entendimento, sabe, de entender que a fé que foi dada a nós e é nos dado para que a gente possa continuar, e a Bíblia fala exatamente para a gente permanecer de pé, porque quando eu creio a gente permanece. Amém? Amém. E em cada dia que a gente vai mais e mais estando na intimidade com Deus, mais as coisas terríveis vão nos acontecendo. Porque a provação vem. Como é que eu vou falar de algo, não é? Como, por exemplo, falar do livro da questão de Jó. O que aconteceu com Jó? A Bíblia diz que era outro homem que cria e temia Deus. Quando você lê o livro de Jó, tem tantos teólogos que são escritores de livros, eles duvidam que existia um Jó. Porque como pode existir um camarada igual a ele? Mas ali vai nos contar acerca da intimidade com Deus. Estava abalada? Alguns aspectos sim, mas Jó não demonstrava isso. Então o que aconteceu?
acontece? A Bíblia dá um testemunho de Deus falando a respeito de Jó. Olha, tem visto o meu servo Jó? Camarada que se desvia do mal. Que bênção, né? Deus dá um testemunho ali para Satanás. O camarada que tem sabedoria. O camarada que busca, tem temor. E todos os dias Jó levantava um altar perante o Senhor para adorar a Deus. E ele fazia isso só de ouvir falar. A batalha de Jó, no que se diz respeito à perseguição, foi até o capítulo 2, onde Satanás perdeu ali. Perdeu. Literalmente, não conseguiu de maneira nenhuma ganhar tempo. Ele tentou a primeira vez, quando Deus fala, tem visto? Também, olha, Senhor, Satanás falando, né? Olha aí, o camarada é abençoado aí, ó. Tudo que é riqueza está na mão dele. Os filhos bonitos, deixa eu tocar em tudo lá, deixa eu tirar, mas não toca nele, ele é meu. A Bíblia diz o que, irmão? Pedro falando a Timóteo, que aqueles que são do Senhor, o maligno não? Tá bom, deixa eu tirar para ver se ele não vai abalar. Olha, simplesmente Jó, olha, receberia aí o bem de Deus, não receberia o mal? Nu eu vim ao mundo e nu vou ter. É isso que está acontecendo, né? Mas também, deixa eu tocar na segunda vez, aí Deus vai lá, Satanás lá, igual um cachorrinho com o rabinho entre as pernas. Aí tem rodeado assim, tem visto que eu estou no Jó? Mas também, a saúde dele, o cara está firme lá, tá? Deixa eu tocar na saúde dele. Pele por pele, osso por osso. Foi lá e trouxe lepra, doença sobre a vida de Jó, que a Bíblia diz que ele se cobria de lençóis de cinza, porque se fazia frio à noite para poder colocar os lençóis, porque ele não tinha condição de colocar uma roupa pesada. Era raspar, ferida, purulenta, por causa da doença que ele tinha, a ponto da mulher dele chegar e falar assim: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Falas tu como falas loucas. Então Jó, naquele momento ali, ele tirou de letra toda a situação terrível, lastimante que ele passou. Satanás podia fazer o que mais? Não tem condição. Mas aí ficou a missão, os problemas internos da vida de Jó. Deus aproveitou, aleluia, para pegar aquele pontinho de fé que ele tinha e fazer ele crescer mais e mais. A Bíblia diz, resumindo a história, lá no versículo, capítulo 42, o Jó fala assim: esse eu me abomino. Por quê? Porque antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Glória a Deus. O que ele está falando aqui, irmãos, de intimidade? Você tem visto o Senhor? Pessoas me julgam. Qual é as pessoas? É você e Deus. Como é que você é nas quatro paredes do teu quarto? Vamos falar. Quatro paredes do teu quarto, fecha a porta, é lugar de intimidade. É aqui. É introspecção, meus irmãos. Entra dentro desse quarto. Jesus está sentado aonde? No trono do meu coração. Entra lá, amém? Neste aposento e conversa. Fala com ele e ele vai falar com você. Ali é lugar de gemido, porque o Espírito Santo geme. Por que a gente não pode gemer? É lugar de não ter muitas palavras de oração. O gemido muitas vezes fala muito mais. Ali naquele lugar é lugar de contrição, é lugar de confissão. Você precisa se confessar, ali, não precisa, ninguém está buzinando não. A palavra é suficiente, amém, irmãos? A palavra
confessar os meus pecados todos os dias, que Ele é fiel e justo para me perdoar. Aleluia, glória a Deus. Isso é não rejeitar a graça. A graça de Deus, querido, não é porque eu mereço, não é porque eu sou bonzinho, não é porque, queridos, eu sou perfeito, nada disso. Nós não somos nenhuma coisa nem outra. Mas a graça de Deus superabunda onde existe pecado. O pecado confessado, né? Como diz a palavra, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Confissão. O ladrão na cruz, ele confessou a Deus: Senhor, eu mereço estar aqui. Falou para o outro ladrão também, e lembrou, falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Confessou ali dependência. Tem muita gente que não está nem ali, irmãos. Tem muita gente que olha, eu vou lá fazer uma média, eu vou para passar os horinhos de louvor. Não, aqui é um lugar de continuidade. Eu vou sair daqui, quem sou eu? Eu vou para minha casa, quem sou eu? Eu vou buscar o Senhor, é um lugar de continuidade. Eu tenho que depender de Deus o tempo todo. Eu não posso ser abalado com notícias que estão por aí, não, de maneira nenhuma. Elas podem nos trazer tristezas, descontentamento, mas eu tenho um reino que não pode ser abalado, aleluia, da qual eu agradavelmente digo assim: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Amém. Foi isso que Jesus fez quando Ele disse: Pai, se possível, passa de mim. Humanamente, ele estava vendo peso sobre ele. Isso é. Porém, entretanto, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. Amém. Deixa Deus fazer a sua vontade. Está doendo, pastor, não tem problema. Chora, chora, mas glorifica, dê graças a Deus, aleluia. Graças te dou, Senhor, porque eu tenho um cantinho, eu tenho um lugar, Senhor, ó Deus, que é isolado do mundo todo, ninguém conhece, só tu. Está aqui. Amém, Jesus. Como é que é a sua vida? Sonda o meu coração, diz o salmista no Salmo 139, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da justiça. Salmista Davi falou essas palavras. Ele estava orando, porque ele dizia assim, nesse salmo ele dizia assim: se eu me levanto, Deus sabe; se eu assento, Deus sabe; se eu penso estar ali nas divisas do inferno. Ele fala antes, não? Mas ele também está. Não tem lugar para você se esconder de Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar naquele lugarzinho que ele está e vou falar com ele. Irmãos, bondade e misericórdia me seguirão. Tudo depende da misericórdia. A Bíblia fala claramente isso em Romanos capítulo 11. Não, 9 e 11. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas depende daquele que tudo compadece. Amém? Amém. Depende de Deus. Agora, eu preciso depender dele. Você depende de Deus? Amém. Então chega perante Ele. Lá no teu aposento, na tua casa, nos teus afazeres, louva a Deus. O que você tem, aleluia. Tem muita coisa. O irmão estava ali nesse enchente que teve aí, que a gente passou por entre as águas, né? Ele não podia parar, se parasse a água levava o nosso carro. Estava vindo uma vigília, né? Então a pessoa fala assim: mas você foi louco. Foi, realmente, mas é loucura mesmo. Tem hora que tem que ser meio louco mesmo, né? E não dá para você parar, você sair, um monte de gente dentro do carro. Vou acelerar aqui. Eu não vou acelerar, nós aceleramos, né, RCE? Tanto ele como o pastor Jorge, passamos. E aí? A gente vai ficar fazendo essa loucura? Não, irmão. Se soubesse que estava daquele jeito, quem saía da onde a gente estava? Mas a gente saiu. Nunca vimos isso acontecer aqui. Nunca. Quem aqui é novo aqui já viu uma coisa dessa? Não. Tudo que era você de madrugada, era 4 horas da manhã, isso aqui virou um rio. É um rio. Literalmente, o irmãozinho mora a 300 metros do rio ali. É como a casa dele lá.
Pai, Jesus abençoe. Amém. Salvação desse povo, Jesus. Irmão, e lá estava com Juliana, Lima, Ramires. Que Deus possa preservar a vida de vocês. Que Deus possa preservar a vida daqueles que nunca viram isso. Olha, tem gente que perdeu tudo. Mas se você tem Jesus, você não perdeu. Você ganhou uma experiência. Oh, glória a Deus. Literalmente, vão-se os anéis e tem os dedos. Né? Assim, mas quem que vai? Não, vou ficar chorando. Não, aconteceu, Deus dá outro. Eu já fui roubado terreno, comprei terreno, tinha sido dono. Eu era novato na coisa. Quando eu estava vendo lá, tinha gente construindo lá. Mas que negócio é esse? Agora vai, advogado, aí entra na justiça que a gente põe esse pessoal na cadeia. Eu fui lá na casa do camarada que me vendeu o terreno, quando eu olhei para o filho dele, nem tampinha tinha cuequinha. Vivendo dentro do terreno da saúde. Olhei assim. Se eu colocar o pai dele na cadeia, ele vai merecer. Né? Deixa que o Senhor faça justiça. Sabe o que aconteceu? Irmãos, Deus me deu, eu estou aqui. Eu tenho casa em Jandira, louvado seja Deus. Tenho casa aqui. Morou minha filha lá, foi bênção. Esse cidadão que está aqui já morou. Deus já nos abençoou. E para que eu vou ficar? Para que eu vou ficar chorando? Então, é assim que acontece. Irmão, levanta a mão no céu que você já está rico. Deus vai te abençoar. Aí próximo tomara que se problema. Fala, dos bolsos aí não consigo carregar sozinho, não. E aí os bolsos aí vão levar embora comigo. Aleluia. Então, assim, o camarada roubou o terreno lá e deu para ali. Pronto. Para que vamos ficar? Deus é o Senhor. Amém. Já Satanás queria tirar tudo do Jó. A Bíblia diz que os finais de vida do Jó, nem o livro de Jó, foram melhor do que os primeiros. Viu? Está escrito isso lá? Quer viver isso? Viva com Deus. Amém. Anda na presença dele. E você vai estar ensinando os outros através do teu testemunho. Quer bênção maior do que essa, pastor? Você ensinar através do testemunho. Não, qual é o ensinamento? Eu não vejo aquela pessoa reclamar. Esse dia, eu estava cantando um louvorzinho aqui, já encerrando para mim. Estávamos cantando um louvor, agora o segundo, né? Do céu. Ele virá, irmãos, o Senhor tratou comigo. Saudade que deu de algumas pessoas queridas que nós sepultamos recentemente. Pessoas que, uma foi ovelha da igreja que eu dirigi 25 anos. Quando eu cheguei na igreja, ela já estava com o marido. O Senhor levou, assim, de repente. Veio uma bactéria, deu de infecção generalizada, ela se foi, a irmã Deus. Agora, conta a história dela. Eu parecia mesmo falar. Nunca vi aquela pessoa, nunca vi. Ela trabalhava na delegacia de polícia. Era o braço direito do delegado. Eu nunca vi aquela mulher blasfemar. Eu estou falando que Deus é testemunha, minha esposa está ali. Falar mal de ninguém. Eu nunca vi ela literalmente, sabe, amaldiçoar ninguém. É sempre dando risada. Tá muito bem. O testemunho do marido dela em frente ao caixão. Deus levou minha princesa. E ela me fez um homem que sou. E contou uma história de uma vez estava faltando tudo na casa. Ela falou: meu marido, põe os pratos na mesa, os copos. Mas não tem nada. Mulher sábia, edifica lá. Pôs os pratos. Cadê a água? Traz a água, põe aí. E ali ela deu graça, nós vamos tomar essa água e vamos glorificar o Senhor. Daqui a pouco bate na porta do irmão: ô irmão, eu trazia aqui uma cesta aqui, ó. O Senhor tocou no meu coração, aleluia. E Ele mandou trazer isso para vocês.
e vinha tudo ali. Eu uma vez estávamos morando em Vila São José, São Paulo. Estávamos eu, minha mãe, meu pai, na Odisseia. Se Deus está falando para alguém aqui, eu vou trazer um recado. E eu lavando ali na pia, lavando com meu pai do meu lado e eu aqui. E do lado passava o corredor que dava de fundo lá, tinha uma edícula, não tinha mais saída, era um muro alto, não tinha como ninguém passar. E ali a gente cantava e a irmãzinha ali, não sei se ela lembra disso. Se Deus mandasse uma bengala para nós. Você lembra da bengala? Sabe o que é a bengala? Aquele comunista, naquele tempo era demais.Essazinha aqui, ó. Lá na sala com minha mãe, cantando também, a gente estava passando fome. A folha de alface a gente ia comer, porque não sei nem como apareceu, e a gente louvava a Deus lavando aquela folha de alface. De repente passa um vulto do lado e eu saio correndo. Pai, passou alguém lá no fundo do quintal, vai atrás. Eu cheguei e fui lá no fundo do quintal. Era um muro alto, irmãos, e aí uma edícula onde eu conheci minha esposa. Entendeu? Então ali entrou o anjo do Senhor. Nós sentimos que o anjo do Senhor veio fazer uma visita. Ele veio antes. Daqui a pouco aparece a irmã Lourdes, uma senhora dirigente do círculo de oração. Conheceu ela, né? Doente, tinha problemas cardíacos, não saía de casa a não ser acompanhar e lá vinha ela trazendo uma bolsa. Pastor Janes, você foi da irmã Lourdes? Aí foi lá no portão, ela vinha com 2 sacolas de compra e em cima das 2 sacolas 2 bengalas. Ela pediu uma, o senhor mandou mais uma. Uma vez ela grávida, eu vou falar para vocês aqui, Deus não falar, vou fazer o quê? Dá tempo aí, pastor. Agora você me resolve com Deus. Ela estava falando assim, grávida do não sei de quem. Da Raab. Lá no Rio de Janeiro. Quem conhece aquele cuscuz branco, cheio de coco em cima? Lá no Rio tem muito isso aí. É coisa da Bahia, lá do Nordeste, é muito gostoso. É gostoso? O pessoal vende isso lá nas praias, tabuleiro. E lá eles fazem um negócio tão especial que realmente dá até água na boca. E ela com desejo esperando a Raab, sentada na calçada de casa, e dizia assim: poxa, Deus podia mandar alguém trazer um cuscuz aqui para a gente comer. A gente matava pouco, nem crescido para poder comer passar fome. Matava rã, quando chovia a gente ficava atrás dela para ver ela ia desovar. Irmão, vocês estão pensando o quê? Aí pronto, daqui a pouco a senhorinha aparece lá na ponta da rua. Aí ela olha assim, a senhora a gente conhece, ela vende a boeirão dela assim, ela vende cuscuz lá na praça, mas ela vinha para o nosso lado. Aí parou na frente dela e falou: senhora, sabe o que acontece? Eu não consegui vender meus cuscuz todos, estou com a metade do tabuleiro aqui. Aleluia. Leite moço e tudo. Está tudo aqui, tabuleiro, eu não consegui vender. Vocês gostam de cuscuz? Nossa! Viu, irmão? Glória a Deus. Eu vou contar esses testemunhos para a noite inteira, irmão. Todo mundo precisa voltar para casa. É por aí. É nesse ponto. Eu já vi gente, assim, literalmente deficiente para poder andar ou sair. 7 horas da manhã na minha casa, porque eu na noite anterior orava com a lata de leitinho, no final orando, dizendo: Senhor, não deixa faltar leite para minha filha. Minha filha criada lá em São Paulo. Era eu e minha esposa só, e a criancinha chamada Midian. Quando é no outro dia de manhã, aparece lá outra irmãzinha, minha avó, dirigente, que pegou o ônibus, foi levar, e da manhã, aqueles
soninho gostoso, de manhã cedo cantando, que lindo. A alvorada nossa foi, sabe, dessa forma. Essa coisa eu conheço, minha avó que vem trazendo aí. Alguma coisa, estava uma sacola do lado dela, a empregada estava do lado dela também, ela vinha trazendo um pacote. Falei assim: olha, o Senhor, ontem estávamos reunidos em oração, Deus levantou o círculo de oração para trazer dinheiro para você fazer uma compra, tá? E trouxe aqui esse pacote de peixe. Pronto, o leite não foi. Mas quem foi falar lá nas irmãs? Irmão, a gente fala no nosso lugar secreto. Amém? Você tem um lugar secreto? Tem, aleluia. É na fé, aleluia. A fé é Jesus, irmãos. O dom de Deus que nos leva para a salvação. Um dia a gente não vai precisar mais dela, porque nós estaremos com Ele. Aleluia. Mas uma coisa dele que é eterno vai permanecer. Glória. Feche teus olhos. Aleluia. Oh, glória. Muito obrigado, Senhor. Que tu foi para nós, oh Deus, esses testemunhos que nos edifica, que nos coloca de pé. Oh Deus, quantas histórias temos para contar aqui, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que ainda que tenhamos passar assim lutas, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. E aqui tu venhas preparar, Senhor, esse povo para a glória do teu nome, é para a glória do teu nome, Senhor. Aqui não temos homens interessados somente em trazer a verdade, Senhor, esclarecedora, acerca do reino que não pode ser abalado. E assim, graças sou, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Bom, outro dia eu conto para vocês a história da pastora Tapioca. Foi um pouco diferente. Foi um pouco diferente do que ele contou. Mas nós vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas, os nossos dízimos, diários, para cantar uma música aqui. Você tem essa oportunidade, a minha esposa está com essa cestinha aqui com o envelope. Se você quiser envelope, você pode pedir o envelope para ela. Caso você, nós temos o nosso Pix também. Tem pessoas que mandam através do Pix e abençoam a nossa igreja através do Pix. Lá abençoa a nossa igreja através do Pix também. Hoje nós temos essa facilidade, né? Antes era o gasofilaço, as pessoas tinham que sair do lugar, agora tem facilidade na internet. Aquilo que muitas vezes traz e outros já faz, nós vamos orar pelo tanto um quanto o outro, amém? Enquanto ela canta, você pode oferecer a glória. Nossa, bem antiga, hein? Eu estava olhando para ela ali, para ela dar para mim falar para ela cantar, mas aí ela estava compenetrada, lembrando, porque o que ele fez aqui foi fazer a gente trazer a memória, o que nos dá esperança num tempo como esse, numa situação como essa. O diabo quer usar os atributos dele para fazer a gente se manifestar bem. Esquecer que Deus já fez por nós, que é o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Quando trouxe, e esse do cuscuz da tapioca, gente, mas eu vou contar um pouquinho, vou deixar assim curioso, tá bom? Curioso, me lembra de contar.
Ele contou umas partes, detalhes importantes. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela disposição de cada um dos teus filhos de cooperar, de oferecer ao Senhor como oferta de gratidão a Ti, aquilo que o Senhor mesmo tem dado a eles, Pai. E eles, ó Deus, contribuem para que a Tua obra, Senhor, venha crescer para a glória do Teu santo nome. Abençoa cada lar, cada família. Abençoa aqueles que enviam, Senhor, pelo Pix. Deus, já nos dias de pagamento, já fazem direto, Senhor, o Pix, Pai, que o Senhor possa abençoar. E nós temos visto, Senhor, que não tem faltado para a nossa igreja. Amém. Então nós te louvamos em nome de Jesus. Irmão, Deus tem feito grandes coisas na nossa igreja. Porque a gente tem coisas que Ele foi nos dando. Era só do aluguel, outras coisas mais, a gente sempre pautou por confiar no Senhor. Dá a oportunidade para as pessoas fazerem voluntariamente aquilo que propuseram no seu coração e ofereceram ao Senhor. E hoje nós temos nosso microfonezinho aí, temos a nossa televisão, temos cadeiras novas, temos aí comprando mais 10 cadeiras. Nós estamos agindo por fé. Mais 10 pessoas. Vamos sentar nelas. Se vai caber aqui, eu não sei, mas Deus também vai preparar outro lugar para nós, mais amplo, onde nós possamos cultuar a Deus. Amém? Fique em pé, vamos agradecer o Senhor pelo nosso culto. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, que vem enriquecer, Senhor, ó Deus, a nossa fé, vem trazer a nossa memória fidelidade. Nós cantamos aqui que Tu és fiel em todo o tempo, Senhor, em todos os anos da nossa vida. Ele pode trazer um pouco aqui das suas próprias lembranças da manifestação do poder e da fidelidade do Senhor em sua vida. Eu não sei como ele também disse que não sabe como Deus pode estar falando com alguém aqui, e nós podemos dizer: Deus é fiel. Aleluia. E Ele não abandona os seus para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos, Pai, por este culto. Em nome de Jesus. Antes de dar a bênção, eu quero avisar, trazer os avisos aqui. Na terça-feira nós temos o nosso culto de oração e palavra do Senhor. Na quarta-feira, o grupo das mulheres vão se reunir aonde? Na casa da Tamir, lá do Aleluia, lá. Do irmão lá. Ela está lá fora, lá. Ali, bem perto aqui. Não tem chuva para nadar lá, né? Glória a Deus. Quarta-feira, às 15 horas, na casa da Tamir, das mulheres, né? Rua. E agora? Rua José Pedro, número 59. Rua José Pedro, 59, é a rua do Nativo aqui. É no final. Né? Você sobe, desce e desaparece. Não é então, amém? Então, e as mulheres, então, que é o clube da Luluzinha, né? As mulheres. Mas logo também vamos fazer o dos homens, né? Amém. Não que a gente é separatista, não somos não. É só elas pegaram ali um tempo de 4 semanas para estarem juntos compartilhando o que Deus tem feito em seus lares, em suas casas. Os homens também precisam deixar de falar. Até falar uma mulher, não fala deles. Graças a Deus. Uma maravilha. Salate é uma maravilha. A do público é uma maravilha. E chamar a Rara para orar com ela, aniversário dela. Oh, sim, claro. E também na sexta-feira, o grupo familiar vai ser na minha casa, a Rua Cubo, número 27, na minha casa, o grupo familiar. Nós estamos falando sobre paz para toda a vida. Nós vamos falar sobre disciplina dos filhos, disciplina dos pais e dos filhos. Amém? A rádio está fazendo alguns aninhos, né? E como a gente é discreto, não fala a idade dela.
Mas ela está comemorando hoje. Você sabe, gente, ontem eu estava na minha casa e a hora que nós oramos lá por ela, eu me lembrei dela. Eu me lembrei dela. Minha branquinha. Mas não aparecia sobrancelha. Minha branquinha. Lembrei dela muito pequena. E hoje ela está com poucos anos, porque vou mostrar a minha idade também. Amém? Vamos abençoar a água. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por essa grande riqueza que o Senhor nos deu. Pois derramar do Senhor é um tesouro que o Senhor deu assim como todos os nossos filhos. Mas hoje ela é privilegiada porque ela está comemorando mais um ano do dia que ela, Senhor, Deus amado, veio para fazer diferença. Para fazer diferença, para proclamar a palavra do Senhor, para dar o testemunho vivo da presença do Senhor em sua vida, na sua casa, na sua família e em todos aqueles que compartilham da sua vida com ela. Aleluia. Pai, eu peço a tua bênção, uma porção dobrada pelo Espírito Santo sobre a vida dela, e que ela possa ser cada dia coroada de glória, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Levanta sua mão no céu. É a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor de Deus, nosso Pai eterno, e o Espírito Santo Consolador que nos consolar e nos usa a consolar aqueles que porventura estão desconsolados, para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus nos dê uma semana abençoada, debaixo da presença e da glória do Senhor. Amém? Tenha uma boa semana. Tem um bolinho aqui, ó, lá fora, né? E aí, glória? E o quê? Parabéns! Oh, glória a Deus! Como diz o Juliano, como diz aleluia! Amém. Deus abençoe, gente. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe.